domingo. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 36. Mateus, capítulo 23, do verso 13 ao verso 36. Os irmãos podem ficar assentados mesmo, mas ainda permaneçam em reverência à leitura da palavra do Senhor. Amém, amados? Todos acharam? E pouca gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim um texto: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas quem jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é a maior oferta? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por todas as coisas sobre ele. O que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devias ter feito, e não deixar de fazer as outras. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e excesso. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizeis: se existíssemos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido como eles, cúmplices do sangue dos profetas. Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais, serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis na cidade, de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar.
Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome. Te adoramos com cânticos, salmos, hinos de louvores. Te adoramos através da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Te louvamos com as nossas vidas, com as nossas palmas. Te adoramos com o que somos e com o que temos. Agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Que todo o nosso ser, todo o nosso eu possa ser esvaziado. E que o Senhor venha, ó Deus, abrir os nossos ouvidos. E venha bradar a nós. Senhor, enquanto a mim, ó Deus, usa-me nessa manhã, eu te clamo. Também quero me esvaziar de mim, para que Teu Espírito fale através de mim. Quero ser apenas um vaso usado pelo Senhor nessa manhã, para a edificação do Teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu quero, antes de tudo, pontuar algumas coisas básicas sobre essas questões dos fariseus, desses grupos que nós lemos aqui. Os fariseus, os escribas. Os fariseus, eles surgiram no período ali interbíblico, aproximadamente 150 anos antes de Cristo, e eles são descendentes de judeus helenistas, piedosos helenistas, do tempo dos Macabeus. Os irmãos vão se lembrar dos Macabeus por causa da Bíblia católica que tem lá os Macabeus. Esse grupo existiu, era um grupo também voltado para o ensino da Bíblia, era uma família que lutou naquele período. E os fariseus surgiram exatamente nessa época. O nome fariseu significa separatista, e esse nome foi provavelmente dado pelos seus inimigos. E alguns estudiosos dizem que esse nome foi dado de uma maneira assim até meio pejorativa, porque eles eram tão arraigados à lei e à santidade que eles deixavam de lado muitas vezes até os seus próprios compatriotas, não apenas os gentios de lado. Eles começaram com um bom propósito, o propósito de voltar, de um retorno à santidade, de um retorno à palavra pura e verdadeira, mas com o tempo isso foi corrompido. E eles começaram a incluir, inclusive, na Torá, leis que eles mesmos fizeram. Então, foram incluídas outras coisas, outras situações ali, outros ensinos que não são ensinos bíblicos, que não estavam na Torá, não estavam na lei, mas que eles colocaram isso como se fosse verdade e precisava ser seguido. Já foi comentado isso algumas vezes aqui, inclusive o pastor Bruno e outros pastores que já passaram por aqui falaram sobre isso. Chegava a ser algo tão incrivelmente ridículo que eles contavam os passos que poderia ser dado num sábado. Então era algo assim que realmente a Bíblia, a Torá não falava, não mencionava, mas eles colocavam outras leis que não era a lei de Deus. E assim, eles impunham fardos difíceis de carregar ao povo. E isso você vai ver, inclusive, no texto que nós lemos anterior, no capítulo que nós lemos, no verso 4, fala sobre isso. Esses fardos pesados eram exatamente essas leis que eram extra-bíblicas, fora do Torá, e que o povo não conseguia seguir, e nem eles próprios conseguiam seguir essa lei. Então, a lealdade e a verdade deles foi muito complicado, porque trouxe uma certa soberba e uma certa hipocrisia para esse grupo. E por isso Jesus ele batia tanto nessa questão das leis farisaicas. Os escribas, por sua vez, eles surgiram dentro de Israel ali provavelmente no período da Babilônia, onde havia necessidade de fazer as transcrições dos pergaminhos que se perdiam, porque eram corroídos, se deterioravam porque eram em pele de animal. Então, eles surgiram provavelmente nesse período, dentro do povo de Israel. Por que eu digo dentro do povo de Israel? Porque eles datam do Antigo Egito, onde nobres tinham essa função de fazer os papiros, de
transcrever os papiros. Então, eram nobres que faziam isso. Mas, nesse período aqui, os escribas eles tinham essa função e acabaram, por conta das transcrições que eles faziam, eles acabaram se tornando doutores da lei também, e ensinavam também as Escrituras, por causa do conhecimento que eles adquiriram. Em princípio, eles foram chamados para essa função. E mais tarde eles começaram também a seguir os mesmos preceitos e conceitos dos fariseus. E por isso Jesus, ele diz aqui no texto, e não só nesse texto, mas em outros textos do Novo Testamento, você vai ver Jesus falando exatamente desses dois grupos, dos fariseus e dos escribas. Vale ressaltar que nessa porção que nós acabamos de ler, o Senhor ele vem sendo questionado, desde o capítulo 21 de Mateus, ele vem sendo questionado sobre algumas situações que aconteciam, né? E ele vem sendo tentado muitas vezes, desde o capítulo 21, inclusive com algumas pegadinhas dos fariseus e dos escribas, e algumas vezes dos saduceus também, que tentavam pegar ele em algo errado, que ele pudesse tropeçar na lei. Mas de todas essas situações, o Senhor escapou com muita sabedoria, que é típico do Deus vivo, típico do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele era muito bom em escapar dessas situações, né? Mesmo porque o autor da palavra não pode escorregar na sua própria palavra. Amém, amados? Ele não pode escorregar na sua própria palavra. Por isso ele está acima de todos os deuses, acima de principados, potestades. Ele é Senhor sobre todas as coisas, né? Então, aqui, nesse texto, logo nos primeiros versículos, você vai ver Jesus ele falando das leis de Moisés, que esses fariseus eles sentavam na cadeira de Moisés e ensinavam a lei de Moisés. Jesus fala isso porque eles realmente tinham essa prerrogativa de ensinar, de transmitir a lei, assim como Moisés no passado transmitia a lei. Só que Jesus ele pegava muito pesado nesse sentido com eles, porque Jesus chegou a questionar a autoridade deles, não o que eles ensinavam, mas a autoridade chegando a falar para as pessoas que estavam ao redor ali, e para os seus discípulos que escutavam também. Olha só, fazei tudo quando eles ensinam, do que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, né? Por que isso? Porque na letra eles eram muito bons, mas não viviam aquilo que ensinavam. Não viviam aquilo que transmitiam conforme a lei do Senhor. E só buscavam reconhecimento e glória dos homens e não o reino dos céus para eles. Também não deixavam entrar outras pessoas no reino dos céus. Jesus fala isso logo no início do texto que nós lemos, né? E pensando nisso, nessa questão de não deixar entrar as pessoas no reino dos céus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 6 verdades que fazem com que a religiosidade feche as portas dos céus. Não apenas para aqueles que ensinam, mas para aqueles que ouvem. E essas realidades são muito duras, porque se os irmãos prestarem atenção e prestaram atenção na leitura do texto e acompanharam, eles vêm antecedidos do ai. E o ai aqui nesse texto, ele é condenação ou juízo. Alguns ais na Bíblia são lamento, mas os ais aqui desse texto são ais que podem ser de condenação ou juízo. Então, 6 verdades que fazem com que a religiosidade feche a porta dos céus. A primeira verdade é que a religiosidade faz com que longas orações inexpressivas tentem justificar falsos atos de empatia. No verso 14, os irmãos acompanharam aí, ele vai dizer assim, estava no capítulo 24 aqui. Verso 14, ele vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Né? O Senhor estava aqui advertindo os fariseus, por quê? Por causa, os fariseus e os doutores da lei como um todo, porque por causa da sua sabedoria e da sua influência, por eles conhecerem a lei, eles se aproveitavam, chegavam a pessoas mais humildes, principalmente a idosas, né, e viúvas, pessoas mais humildes, quase sem conhecimento, quase sem cultura nenhuma, e com o pretexto de ajudá-los, com o pretexto de ajudá-los a administrar os bens, acabava enganando essas pessoas, né? E muitas vezes chegavam até essas pessoas e pediam essas terras, essas casas como ofertas, com o pretexto de serem trazidas, dadas ao templo com uma prerrogativa de adoração a Deus. E assim enganavam essas pessoas. E por isso que Jesus ele é muito duro aqui. Olha, vocês roubam as casas. Quando está dizendo que roubam as casas aqui, não é entrar em casa e roubar, não. É literalmente tomar a casa da pessoa, literalmente tomar um bem, não um bem apenas um imóvel, uma casa, mas terrenos, propriedades que tinham na época. Então Jesus, ele fala isso de maneira muito dura e diz, olha, vocês fazem isso e para justificar essa maldade de vocês, né, vocês oram. E acham que porque vocês estão orando está tudo bem, tudo tranquilo. E não eram orações curtas, eram orações que duravam em torno de 3 horas. Então, e entre essas orações, não era 3 horas simplesmente oração, mas era meditação, oração, né? Era entre essas duas coisas que variava, oração e meditação. Então, Jesus ele fala com eles, sabendo aquilo que eles faziam. Jesus está advertindo aqui aquelas pessoas. E para nós isso é interessante, importante nós pensarmos nisso. Ele está advertindo aqueles que se aproveitam da fragilidade dos outros para proveito próprio. Isso é muito duro, amados. Isso fecha a porta do reino dos céus. Jesus ele é totalmente contra isso. Ele abomina essas situações de pessoas mais esclarecidas se aproveitarem da situação de humildade de outras pessoas ou de vulnerabilidade de outras pessoas para terem proveito próprio. Você conhece alguém que faz isso? Ou você, de repente, age dessa maneira, ou já agiu dessa maneira? É para nós pensarmos, porque quando eu li essa palavra, eu falei, Senhor, será que eu por acaso incorro em alguma dessas coisas aqui? Porque a primeira pessoa a questionar se eu tenho sido um religioso ou não, através dessa palavra, a primeira pessoa a ser confrontada fui eu. Será que eu tenho sido um religioso? Será que eu tenho feito ou procurado fazer alguma coisa de bem ou de bom para outras pessoas apenas para ter proveito, tirar proveito dessas pessoas? Às vezes nós nos aproximamos de alguém porque essa pessoa tem algo para nos oferecer. Mas a partir do momento que essa pessoa não tem nada para nos oferecer, nós nem sequer falamos com ela. Nós nem sequer damos um bom dia. Nós nem sequer nos assentamos com essa pessoa. E quando nós fazemos isso, nós estamos caindo no mesmo erro desses religiosos que fechavam a porta do reino de Deus para eles e para outras pessoas que se aproximavam. Sabe, amados, quando Jesus está falando aqui para os crentes da época. Para aqueles que viviam na sinagoga. Não era uma igreja, um templo, mas era uma sinagoga. Lugar de reunião de estudo. Onde as pessoas daquela época se reuniam, os doutores ali se reuniam para estudar a palavra. Ensinavam. Mas faziam aquilo que não agradava a Deus. E é muito duro escutarmos do Senhor, olha, você tem procurado pessoas fazer o bem com proveito próprio. E aí a pessoa, além de ter pouca coisa, ainda o que tem é tirado. Imagine só que triste isso, amados. Que triste.
Nós precisamos nos aproximar das pessoas para ajudar de fato e de verdade. Às vezes nós não damos conta daquilo que a pessoa está sofrendo, daquilo que a pessoa está passando. Às vezes nós até sabemos, mas nem sequer buscamos uma forma de ajudar, ou saber como a pessoa está, ou saber se a pessoa precisa de alguma coisa, porque nós de fato nos interessamos. Aqui Jesus condena porque não havia um interesse real, verdadeiro, não havia uma empatia, não havia sequer um desejo real de participar com as pessoas dos seus sofrimentos. Mas o interesse de se aproveitar daquela situação e de outras situações. Mas quantas situações nós vivemos em que pessoas não se aproximam de nós apenas porque querem alguma coisa? E muitas vezes nós pensamos isso e falamos isso, mas quantas vezes também não nos aproximamos de alguém porque queremos alguma coisa? Às vezes você não é procurado por uma pessoa há muito tempo. E quando essa pessoa te procura é porque quer alguma coisa. Às vezes você não procura uma pessoa há muito tempo, mas quando você procura é porque você tem interesse em alguma coisa. Você quer algo. Puxe na sua memória. Hoje em dia é muito fácil, né? Tem um telefonezinho, a gente vai lá e liga, né? Eu posso ligar para o Cláudio a hora que eu quiser. Se ele vai me atender, eu não sei. Não é porque ele não quer me atender, não. Você vai me atender, não sei porque ele pode estar trabalhando, pode estar fazendo alguma atividade que não possa me atender no momento. Né? Mas o fato é que eu posso ligar para ele a hora que eu quiser. Eu ligo para o Cláudio? Não ligo para o Cláudio. Aliás, eu não ligo no telefone para ninguém. Né? É muito raro você me ver ligando para alguém. Eu não suporto falar no telefone. Né? Mas eu ligo quando há uma necessidade. Ou se eu souber que ele está precisando, pode ter certeza que às vezes eu nem ligo. Às vezes, se ele estiver precisando e eu souber, eu vou na casa dele. Mas às vezes eu preciso do Cláudio assim, poxa, estou com uma dor no dente. Preciso aqui ver o que está acontecendo aqui com o meu dente. Né? E aí eu lembro de ligar para o Cláudio. Ou para o Léo. Ou para o Léo, pô, estou com uma dor de dente aqui, me ajuda aqui. Pelo amor de Deus. Eu lembro que uma vez lá no Acre eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, Léo, pô, meu dente está doendo pra caramba, cara. Eu sei que você está aí longe, mas me dá um help, o que eu posso fazer para esse dente parar de doer, cara? Porque pensa num lugar ruim de dentista no Acre, gente. Ruim de dentista. Ruim. E tem dentista, mas é ruim. Aí ele, não, ele faz assim. Aí eu tirei uma foto do dente, mostrei para ele, mandei. Ele, não, isso aí é uma inflamaçãozinha, usa isso assim. Resolveu o problema. Eu precisava do Léo naquele momento. Aí eu liguei para ele. Não que eu só pense no Léo, ou só pense no Cláudio quando eu preciso, não é isso não. É que nos momentos que a gente mais precisa, a gente entra em contato. Mas geralmente acontece assim, a gente só procura quando a gente precisa. E o que o Senhor nos ensina é que nós precisamos ter empatia. Não procurar apenas quando nós precisamos, mas quando eles precisam. Então, os fariseus eram questionados por Jesus por conta disso. A religiosidade faz com que longas orações inexpressivas tentem justificar falsos atos de piedade. Atos de piedade não são justificados por orações. Falsos atos não são justificados por orações. A gente ora porque a gente precisa de alguma coisa, ou porque a gente quer agradecer a Deus, ou simplesmente para falar com Deus. Não porque a gente precisa de alguma coisa, mas para conversar com Deus. Não para justificar coisas que a gente deixa de fazer ou coisas que nós fazemos de forma errada. A segunda verdade é que a religiosidade, quando gera discípulos, não faz deles pessoas espirituais, mas cumpridores de ritos. No verso 15, ele vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrem o mundo inteiro para fazer um discípulo, prosélito, um discípulo. Jesus está falando aqui, o que esses fariseus faziam? Eles eram muito
apegados à questão da lei e à questão de fazer discípulos de verdade. Eles queriam discipular pessoas para fazerem, de fato, prosélitos. E prosélito é feito de alguém que não é da mesma religião. Então, eles não falavam, não buscavam fazer discípulos do meio do judaísmo. Os discípulos eram feitos através de pessoas que eram gentias, né? Só que aqueles gentios que eram tementes a Deus, eles eram até muitas vezes descartados, porque eles eram tementes a Deus. Eles buscavam aqueles gentios que não eram tementes a Deus para fazer deles discípulos, né? Para ensinar a eles as leis, as obras do farisaísmo, né? Aquelas questões da religiosidade deles e de tudo aquilo que eles colocavam, incluíam na lei. Contudo, essas pessoas elas não eram transformadas. Por quê? Porque não havia vida em suas palavras. Havia um ensinamento rabínico, havia uma lei rabínica, não uma lei da Escritura, que chegava até essas pessoas, as pessoas aprendiam e incluíam essas leis aos seus atos pagãos. Por isso Jesus fala, olha, vocês percorrem o mundo inteiro para fazer isso, e no final de tudo, vocês tornam essas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno do que vocês. Porque elas aprendem os rituais, aprendem os escritos rabínicos e usam isso para os seus atos pagãos. Amados, muitas vezes nós ensinamos aquilo que não é Bíblia para as pessoas. Quando nós olhamos esse texto, e assim, quando eu penso nesse texto aqui, eu penso em algumas frases de Jesus de muito impacto. Uma delas está lá em Mateus 7, 21, que diz assim, Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Outro texto que Jesus me chama muita atenção ainda, está em Lucas 13, 27, que Jesus fala assim, no entanto, ele vos afirmará, não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis a praticar o mal, ou na prática da iniquidade. Não tem como eu olhar para esse texto, para esse versículo, e não pensar nisso, né? Os fariseus escreveram zelosos com relação ao fazer discípulos, contudo, não transmitiam vida, não ensinavam vida para essas pessoas. E muitas vezes no seio da igreja, discípulos são ensinados com base em tradições, não com base na palavra. O discipulado não é feito com base em tradições, amados. Eu não digo que tradições são ruins, não. Muitas tradições que nós temos hoje são boas tradições. Escola dominical é bíblica? É? Não. Não é bíblica. Mas há uma tradição, é uma boa tradição. Os ensinamentos na palavra de Deus não eram na escola dominical. Os ensinamentos eram nos lares, nas sinagogas. Você vai ver muitas vezes Paulo entrando nas sinagogas para ensinar. Mas não tinha escola dominical. Essa é uma boa tradição que nós trazemos. Mas tem tradições que para nós e para aqueles que estão chegando podem ser tradições muito pesadas de carregar. Fardos muito pesados de carregar. Domingo eu estive na igreja, à noite. Eu mandei uma mensagem no grupo dos homens falando assim, olha, não sei se vai dar para eu chegar, porque eu estou indo nessa correria de ver minha tia no hospital e fazendo um monte de coisa, falei, eu vou visitar minha tia, não sei se dá para eu chegar para o culto. Mas eu consegui chegar. Só que eu fui visitar minha tia, eu estava de bermuda e de tênis, e camisa. E aí eu vim para o culto, porque eu não ia dar tempo de eu ir em casa e vim para o culto. Eu vim para o culto, fiquei lá do lado de fora. Nem entrei na igreja. Pastor, tem algum problema nisso? Não. Isso é tradição. Isso é tradição. É tradição nós virmos a igreja com a melhor roupa que nós temos. Os homens de calça comprida, ou outra calça, camisa, tênis, né? Mas algum pecado em vir de bermuda? Algum lugar na Bíblia diz que eu não posso usar bermuda? Nem tinha bermuda na época, né? Era um vestidão lá, uma cirola por baixo e vamos embora. Era assim.
Mas isso é tradição. Então chega alguém novo na igreja e diz assim, olha, você não pode vir de bermuda na igreja. Você não pode vir de chinelo na igreja. Você não pode vir cabeludo na igreja. Amiguinho antigamente é um cabelão. Quem é da minha época lembra. Era cabeludão. Cabeludão. Dava até para fazer rabinho de cavalo. Não pode entrar na igreja cabeludo, não pode entrar na igreja careca. Né? Mulher não pode ter cabelo curto. Né? São tradições. O que Jesus está falando é exatamente disso. Né? De tradições que levam pessoas para o inferno, não produzem vida. Isso não traz vida nenhuma. Agora, quando nós ensinamos o evangelho puro e simples, isso traz vida. Aí o diácono Marcelo falou assim para mim assim, no final o diácono Marcelo encerrou, fez a oração, encerrou, ele estava dirigindo e pregando nesse dia, aí ele falou assim, pastor, nem te chamei para dar a bênção apostólica, porque eu sei que o senhor não iria, né? Eu falei, não iria. Né? Mas por quê? Pastor, se o senhor não vê nenhum problema nisso, por que o senhor não vai? Eu não vejo. Mas como você veria se o pastor viesse aqui na frente de bermuda, né, e impetrar a bênção apostólica? Não é para você me responder. Né? Mas você não daria nem crédito para esse pastor. Muitos de nós aqui não daríamos nem crédito para esse pastor. Nós esquecemos que a autoridade não está na vestimenta. A autoridade está na investidura que ele tem como pastor. O que te torna um crente de verdade não é o que você veste. Eu não estou falando que você pode vestir qualquer coisa. Nós precisamos nos vestir com decência e com pudor. Amém? Mas o que me torna crente em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, não é aquilo que eu visto, mas quem eu sou. Quem eu sou que diz o que eu sou. Como eu me porto como cristão. Como eu vivo a minha vida de crente. Como eu vivo a minha vida com Jesus Cristo. Seria muito bom se um dia eu pudesse vir pregar de bermuda, num calorzão danado. Eu não sei se viria. Eu sou tradicional nesse ponto. Eu sou tradicional. Mas não me escandalizo se alguém tiver. Amém? A grande questão é essa. A grande questão é que a gente quer levar para o outro algo que a gente quer viver. Algo que é nosso. Se for num retiro... Vou trazer um básico. Estava falando sobre isso no outro dia na classe. O pastor Bruno, você pode ver ele nos retiros. Por mais informal que seja, na hora dele pregar, ele vai botar calça, tênis e camisa. Nos retiros eu prego de bermuda e chinelo. Mas ele vai botar calça, tênis e camisa. Isso é dele. Mas eu sei que ele não vai criticar quem faz o contrário. Os irmãos estão entendendo? Tem coisa que é boa para nós, amados. Os irmãos não vão me ver aqui na igreja de bermuda e camisa e tênis. Podem até ver, mas não num culto formal, num culto solene, muito menos pregando. Muito menos pregando. Mas isso sou eu, pastor Alexandre. Se outro pastor vier aqui pregar de bermuda, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Porque eu vou olhar quem ele é, não o que ele veste. Amém? Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com isso. Essa religiosidade, quando nós fazemos discípulos, né, quando nós estamos ensinando pessoas, nós precisamos ensinar pessoas doutrinas bíblicas. Óbvio que com o tempo, né, a pessoa vai se adequando ao nosso modo de ser como congregacionais. Amém? Tem um amigo meu que muitos conhecem, pastor Salsinho, né? Ele é de uma igreja pentecostal. Mas de vez em quando, se os irmãos verem um culto dele lá, ele vai estar pregando de bermuda. Né? Camisa de botão havaiana. Né? Mas é um pentecostal diferente. Ele é assim. Mesmo na igreja dele não pregaria assim. É isso que eu estou falando. Ensinar Bíblia. O que é importante é que as pessoas tenham conhecimento daquilo que de fato é importante.
e façam, de fato, discípulos baseados na palavra do Senhor. Aquilo que é fora da palavra não é importante, mas aquilo que está na palavra é crucial para a nossa vida como crente, para a nossa vida como servo de Deus, para a nossa vida como discipuladores, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar ser rápido aqui, apesar que vai ter almoço na igreja, mas eu vou ser rápido aqui, tá bom, amados? Terceiro, a religiosidade perverte a verdade sobre a importância do que tem valor de uma palavra empregada. Né? O que quer dizer com isso aqui? Os fariseus, eles pervertiam o valor daquilo que tinha importância. Quando eles falam, olha, Jesus fala assim, olha, vocês dizem que quem jurar pelo templo não é nada, mas quem jurar pela oferta ou pelo ouro que está no templo, né? Eles colocavam aquilo que não era importante como importante e deixava de lado aquilo que era mais importante. E por que eles faziam isso? Né? Jesus está falando de algo que ele vai falar, isso lá anteriormente, no capítulo 15 de Mateus, Jesus ele vai falar sobre isso. Né? Se você puder abrir sua Bíblia, volta um pouquinho a página da sua Bíblia, capítulo 15 de Mateus, do verso 1 ao verso 6, para nós entendermos o que Jesus está falando aqui, para esses homens. Diz assim, então, escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhes perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Olha só, está falando de tradições. Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele, respondendo, lhes disse, por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Veja bem, a tradição, por causa da tradição, estava dizendo assim, vocês estão transgredindo a lei, mas não estavam transgredindo uma tradição. E Jesus fala assim, olha, vocês estão fazendo pior. Vocês estão transgredindo a lei por causa de tradições. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o teu pai e tua mãe, inevitavelmente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai e a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser proveitado a mim, e não honrar seu pai e sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidaste o mandamento de Deus pelas vossas tradições. O que ele está dizendo aqui? Às vezes os pais tinham necessidade de uma oferta em dinheiro. Tinham necessidade de dinheiro. E eles diziam o seguinte, olha, essa oferta eu não posso dar a vocês porque essa oferta está consagrada no altar. Se está consagrada no altar, é do altar, eu não posso ajudar vocês. Dá valor a algo que é sem importância. Eu não estou falando que aquilo que nós consagramos não é importante, mas o que é mais importante? Jesus está falando exatamente sobre isso. Honrar seu pai e sua mãe ou deixar de passar necessidade? Por causa de uma oferta que você está colocando. Oferta é oferta, dízimo é dízimo. Dízimo deveria ser uma obrigação de todo crente. É a 10ª parte do que nós ganhamos, colocarmos para Deus. Oferta é algo que é além do dízimo, é algo que vai do nosso coração, da nossa gratidão para com Deus. E aí esses homens, eles colocavam exatamente as situações mais inadequadas, né? Olha, isso aqui é maior do que isso aqui. Então, Jesus então adverte, olha, como pode, né, uma oferta ser maior do que o altar? Quem jura pelo altar, jura pelo que está no altar. E aí Jesus faz todo aquele discurso dizendo, olha, quem jura pelos céus, jura por aquele que nele habita. Jesus não está falando aqui de juramentos, ele está falando aqui de palavras empenhadas.
Porque se você observar anteriormente, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai falar o seguinte: olha, vocês não devem jurar nem pelo céu, porque nem pelo que está debaixo do céu, porque quem está no céu, né, é Deus. Então não devem jurar pelo céu, não devem jurar por motivo nenhum. Contudo, a sua palavra seja sim, sim, não, não. Jesus não está falando do juramento em si. Ele está falando da hipocrisia dessas pessoas. Jesus está falando que quando nós empenhamos a nossa palavra em alguma coisa, nós precisamos cumprir com a nossa palavra. Hoje em dia, hoje em dia não, mas há muito tempo já, a palavra para valer tem que ter um contrato, né? Tem que ter um contrato. Antigamente era na boca, né? O que eu falava valia. Bastava ter 2 ou 3 testemunhas ali, já estava valendo o negócio, acordo feito, não tinha papel assinado, não tinha nada. De algumas centenas de anos para cá, já tem contratinho assinado. Né? De alguns anos para cá, reconhecido firme em cartório, porque senão, e mesmo assim ainda corre o risco de ser enganado. Né? Só que Jesus está falando que, para quem pertence a Ele, o contrato até tem validade, mas de mais validade do que um contrato, tem a palavra que eu empenho. Eu gosto muito de alguns pastores, quando fazem o casamento, que eles dizem assim: para isso eu empenho a minha honra. Né? Na hora dos votos ali, né? Eu prometo te fazer feliz, te honrar, né? Para isso eu empenho a minha honra. Palavra empenhada não pode ser voltada para trás, amados. Se eu digo que vou fazer, eu preciso fazer. Eu preciso honrar com aquilo que eu falo. Aquele que não honra com a sua palavra, ele fecha uma porta. Mas aquele que honra com a sua palavra, tem portas abertas. Tem um amigo que a gente de vez em quando, amigo conhecido assim, que de vez em quando a gente pede alguma coisa para ele lá do Acre. E às vezes eu não tenho dinheiro para pagar ele na hora. Eu falo assim: você manda para mim, eu vou pagar o correio. Certo? Depois eu te dou o dinheiro. Ele manda para mim? Manda. Porque ele sabe que eu vou pagar. Será que todos nós podemos fazer isso? Olha, manda para mim que depois eu te pago. Tem gente que não empresta um centavo, porque não devolve um centavo. Que imagine se eu emprestar mais. Eu prefiro até dar, porque a gente não perde o amigo. Não, toma, pode levar, não precisa me pagar não. Vá com Deus. Tem gente que é igual ao mineiro, marca com certeza e fura com segurança. Não, pode ter certeza que dia tal eu estou lá na sua casa, né? Você espera a pessoa, cadê? Nem sinal. Eu estou falando de coisas triviais aqui, amados, mas se nós falharmos naquilo que é trivial, imagine naquilo que é com relação a Deus. A palavra empenhada, ela precisa ter valor. Aquilo que eu falo, eu preciso cumprir. Eu não preciso jurar por ninguém. Eu preciso agir conforme aquilo que as Escrituras me ensinam a agir. Se eu falo que eu vou fazer e ponto. As meninas mexem comigo dizendo que eu não tenho dificuldade em dizer não, e não tenho mesmo. Não tenho mesmo dificuldade em dizer não. Até mexi com ela essa semana, falei: mandei um livro para vocês aí que eu acho que o cara roubou a autoria do livro. A arte de dizer não. Eu falei: esse livro tem que ser meu. Ele roubou a autoria do livro. Esse livro é meu. A arte de dizer não. Não tenho dificuldade, mas também, se eu disser sim, eu vou cumprir aquilo que eu estou dizendo e ponto. Cumpra com a sua palavra, mano. Portas se abrem. Não apenas aqui na terra, mas principalmente do céu. Amém? Foi a quarta que eu falei, né? Até eu me perdi aqui. Foi a terceira. Então vou ser mais rápido aqui, porque senão a gente vai dar meio-dia já. Então vamos lá. Não dá para fazer igual o pastor Tess fazia, né? No domingo que vem a gente continua. Não dá para fazer assim. Domingo que vem o pastor está aqui, graças a Deus. Obrigado, pastor. Volta.
em nome de Jesus. A religiosidade dá relevância ao que é trivial, deixando de lado aquilo que realmente tem valor, né? Jesus está falando aqui para os fariseus que davam o dízimo das hortaliças, aquilo que é um mandamento, uma ordem levítica, está lá em Levítico 27 e 30, você não precisa abrir sua Bíblia não, tá? Em Levítico 27 e 30 lá, olha, vocês precisam dar o dízimo das hortaliças, disso. Isso aqui é ordem, eles cumpriam isso, poxa, excepcional, né? E aí Jesus fala assim, contudo, vocês estão falando naquilo que é mais importante. O que é mais importante, né? É aquilo que está em Miqueias 6, 8, e que Jesus diz aqui, ó ser humano, ele já te relatou o que é bom, e o que Yahvé exige de ti, senão que apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente com o seu Deus. Jesus está falando assim, olha, não adianta você dizimar se você esquece disso aqui tudo, né? Tem muita gente, amado, que acha que porque dá o dízimo já é suficiente. O dízimo não é suficiente. O dízimo não garante salvação. O que garante salvação, que garante que Deus vai operar em nosso favor, é praticarmos a justiça, sermos justos, sermos leais. E porque essas pessoas, esses doutores da lei não eram assim, Jesus ainda fala assim para eles, olha só, vocês estão engolindo um mosquito, aliás, deixando passar um mosquito, ou coando um mosquito, melhor dizendo, mas engolindo o camelo. O que Jesus está falando aqui? Naquela época, amados, a água era exposta, certo? Então o que eles faziam para não correr o risco de comer um mosquitinho, quando tomava água, coava a água para impedir que os mosquitinhos passassem e bebiam, certo? Então Jesus está falando assim, olha, vocês estão coando um pequeno inseto, mas estão comendo um camelo. Estão comendo algo que é cerimonialmente impuro. Porque a palavra do Senhor nos revela lá em Levítico, no capítulo 11, verso 4, ele vai falar sobre os animais que não poderiam ser comidos. Ele vai dizer assim, são as seguintes espécies dos quais não podereis vos alimentar, dentre aqueles que ruminam, ou mesmo que têm casco dividido. Tereis, portanto, como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem casco fendido. Então, Jesus está falando assim, olha, vocês estão coando o mosquito para não comer, mas estão comendo podridão. Estão com o estômago cheio de podridão. Estão com a vida cheia de coisa ruim. Imagine só ouvir isso de Deus. Ouvir isso de Jesus. E muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós achamos que porque somos dizimistas ou porque fazemos alguma obra na igreja, né, a gente pode esquecer de coisas primordiais do reino de Deus e não podemos fazer isso. Há bênçãos para quem é dizimista fiel, né? Malaquias 3,10 vai falar sobre isso. Ele vai dizer, o texto conhecido, trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. Aí, olha que promessa, né? E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se eu não abrirei as comportas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Quer dizer, eu devolvo para Deus aquilo que é dele, ele vai derramar sobre a minha vida tanta coisa que eu não vou ter nem onde guardar, nem onde colocar. Mas também o contrário é verdadeiro. Ele vai dizer que o povo é amaldiçoado, lá em Malaquias 3, 8 e 9, ele vai dizer que o povo é amaldiçoado porque estão roubando a ele. Então, isso também fecha bênçãos sobre nossa vida. Não podemos dar mais importância, mais relevância para aquilo que é trivial do que para aquilo que é essencial.
O essencial é que nós sejamos pessoas justas. O essencial é que nós cumpramos aquilo que a palavra diz para nós cumprirmos como cristãos. Praticarmos a justiça, sermos leais e andarmos com Deus. Quinto lugar, a religiosidade cria uma aparência de saúde em algo que está corroído pelo câncer. Pode parecer duro, amados, essa palavra. Mas veja bem, Jesus está falando aqui, o que ele está falando de comparação aqui? Olha, os fariseus, os escribas, o que eles faziam? Limpavam o prato, né? Depois que comiam, limpavam o prato, limpavam o copo. Falaram assim, olha, isso aqui é um ato, né, cerimonial. É um ato que é importante ser feito. Né? Existe um dito popular que diz assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Os mais antigos vão lembrar desse ditado, né? Jesus está falando exatamente sobre isso. Se nós pegarmos desde o versículo 25 até o versículo 28, Jesus ele vai citar isso, fala do prato, do copo e dos sepulcros caiados. Então, quando ele fala do prato e do copo, ele fala assim, olha, isso aí, vocês precisam limpar primeiro o interior. Porque se limpar o interior, o resto está tranquilo. Porque é no interior que você coloca os alimentos. Aí ele vai falar do sepulcro caiado. Por que ele vai falar do sepulcro caiado? Porque na época de chuva, na primavera, depois da época de chuva lá em Israel, o que eles faziam? Eles pintavam os sepulcros para que ninguém, inadvertidamente, tocasse nos sepulcros. Porque lá em Levítico havia uma lei. Olha só, aquele que tocar num cadáver, aquele que tocar num morto, alguém que foi morto, aquele que tocar no sepulcro, isso vai ser impuro. Então, Jesus está falando isso porque sabia daquela questão deles ali. Olha, se alguém tocar no sepulcro desse aqui, vai se tornar impuro. Jesus está falando assim, beleza, por dentro é tudo muito bonito, por fora é tudo muito bonito. O túmulo está pintado, está tudo legalzinho, ninguém vai encostar no túmulo, mas por dentro está cheio de ossos e de pessoas, e de restos de pessoas podres. Jesus está falando que o importante não é a aparência. Às vezes nós trazemos uma falsa aparência uma falsa aparência de bondade, de sermos religiosos, né? Jesus fala sobre a verdadeira religião. Jesus fala sobre isso. Mas nós trazemos uma falsa aparência de santidade. Só que por dentro estamos podres. A aparência não diz quem eu sou. Quem diz quem eu sou são as minhas atitudes. Jesus está falando para esses homens aqui, olha, vocês estão muito bonitinhos por fora. Não adianta, amados, chegarmos aqui e levantarmos mãos. Não adianta chegarmos aqui e cantarmos louvores, se por dentro não estivermos transformados. Se por dentro não fomos regenerados. Se de fato não fomos lavados. Agora, se fomos lavados, remidos de fato, se esse sangue veio sobre nós, ele nos transformou numa nova criatura. Essa casca aqui não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou é aquilo que transborda de mim. Lembra que Jesus falou para aquela mulher, olha, de ti fluirão rios de água viva. É isso que importa. Não o que está fora, mas o que está dentro. E para nós encerrarmos aqui, sexto, a religiosidade faz com que se tente encobrir pecados passados com falsos atos de justiça. Jesus ele vai falar para aqueles homens, olha só, vocês fazem túmulos novos, vocês enfeitam os túmulos dos profetas que foram mortos pelos seus pais, e vocês dizem o seguinte, se nós estivéssemos naquela época, a gente não deixaria isso acontecer. Então, por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque eles entendiam que se eles fizessem essas coisas, enfeitassem os túmulos, fizessem túmulos novos,
eles estariam invalidando aquilo ou não concordando com aquilo que os pais deles fizeram no passado. Jesus fala assim, negativo. Não é assim que o negócio funciona. Quando vocês fazem isso, vocês estão simplesmente corroborando com o que eles fizeram. Por quê? Porque não há perdão de pecado sem confissão. Não adianta eu tentar encobrir uma coisa do passado com um ato bom hoje. Né? Duas coisas são importantes. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, vai dizer o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Atos que eu pratico de bondade não podem apagar os pecados passados nem presentes. Agora, se eu confessar, esses pecados são perdoados. Só que não é só confessar, porque Provérbios 28, 13 vai dizer o seguinte: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então não adianta eu querer encobrir meus pecados fazendo coisas boas. Só uma maneira do meu pecado ser perdoado, mano, é o confessando. Não existe outra maneira. Não adianta eu tentar endireitar aquilo que está errado fazendo um ato bom. Não adianta. Agora, se eu confessar, a palavra de Deus diz que eu sou purificado de toda injustiça. E se eu preciso deixar para que venha sobre mim a misericórdia de Deus. Ou seja, não é pecar e continuar no pecado. Eu pequei e foi um tropeço. Foi um acidente de percurso. Mas de agora em diante não vou cometer mais o mesmo erro. Tem muita gente que não gosta de Davi por causa da quantidade de coisa errada que ele fez. Eu já penso naquilo de bom que ele deixa de ensinamento para nós. Você nunca vai ver Davi errando na mesma coisa. Ele errava, recebia punição, entendia o seu erro, pedia perdão, mas você nunca mais via ele praticando o mesmo pecado. Ele errava em outras coisas e pedia perdão de novo. Né? E errava em outra coisa e pedia perdão de novo. Agora, quando nós insistimos no erro, isso se torna iniquidade. No mesmo erro. Não podemos encobrir coisas passadas fazendo boas ações, mas confessando diante do Senhor, aquele que é o único que pode perdoar pecados. Quem é aquele que pode perdoar pecados senão Deus? Só um, que é Deus. Jesus fala assim, olha, eu posso. Não diz com essas palavras, né? Mas ele diz, olha, o que é mais fácil? Dizer que os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Para ele é muito mais fácil dizer assim, seus pecados são perdoados, mas também é muito mais fácil dizer, levanta e anda. Ele é aquele que perdoa e que muda a situação da nossa vida, muda a situação da nossa história, muda a situação da nossa existência. Diante dessas verdades, temos duas possíveis decisões a tomar, amados. Primeira, abrirmos mão de preceitos, conceitos e dogmas humanos para vivermos um evangelho de salvação e graça que nos desafia a abandonarmos nossas paixões e prazeres, mas herdarmos, né, e entrarmos no reino dos céus, é um desafio, ou vivermos uma falsa religião cheia de conceitos e distorções humanas, longe do Evangelho de Jesus Cristo, que não nos confronta, não nos faz mudar de direção, mas nos dá condições de vivermos do modo que nós achamos mais conveniente e perdermos a condição de salvação, de entrarmos no céu. Há duas escolhas só diante dessas verdades, amados. Qual nós vamos escolher? Feche seus olhos.
Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. A intenção aqui não foi chamar ninguém de fariseu. Paulo, ele diz assim, olha, eu sou fariseu dos fariseus. Mas ele tomou uma decisão. Ele era fariseu, mas ele tomou uma decisão. Seguir o Evangelho de Cristo. Servir a Cristo. Ele estava dizendo assim, eu não sou somente um religioso, um tradicionalista. Eu sou alguém que faço valer a pena aquele sangue derramado na cruz por mim. Jesus, ele nos chama para esse desafio. Abandonarmos a religiosidade e vivermos uma vida plena na presença dele, vivendo o Evangelho verdadeiro, puro e simples. Eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Você sabe aquilo que você tem vivido. Você sabe se alguma dessas verdades aqui, ela até um momento fazia parte da sua vida. Eu digo fazia porque eu creio que a partir de hoje, se fazia, não fará mais. Então, se você, em algum momento, se sentiu dentro de uma dessas verdades aqui, você vai colocar isso diante de Deus. Vai dizer, Senhor, para Ele assim, Senhor, me perdoa. Me perdoe por eu ter feito isso de errado. Me perdoe por ter agido hipocritamente. Me perdoe por eu ter dado mais importância para algumas coisas do que para aquilo que é essencialmente importante. Eu quero te ajudar nisso. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoe se temos falhado com o Senhor, ó Deus. A gente não quer, ó Deus, esse juízo que foi levantado para os fariseus e para os escribas, para aqueles religiosos que davam mais importância, ó Deus, para os seus próprios ritos, do que para aquilo que o Senhor determinava pela Tua Palavra e determina pela Tua Palavra que é importante. Não queremos dar valor para aquilo que é trivial. Queremos dar valor para aquilo que o Senhor dá valor. Então, Senhor, que em nossa vida estejam presentes os Teus valores e não os nossos. Que possamos, ó Deus, olhar para os nossos irmãos e olhar para as pessoas, ó Deus, não com o nosso olhar crítico, dentro daquilo que nós entendemos ser melhor e mais importante, mas olharmos como o Senhor olha e conforme a sua Escritura diz que é para nós sermos e olharmos e percebermos e fazermos. Ah, Senhor, quebra em nós, ó Deus, toda a religiosidade. A religião é boa, nós é que muitas vezes fazemos dela ruim, algo ruim, porque nos tornamos, ó Deus, cumpridores de ritos. Não queremos ser cumpridores de ritos. Queremos cumprir a Sua Palavra e que Sua Palavra seja cumprida em nossas vidas. Age em nós assim para a glória do Teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos ajude a deixar para trás todos esses nossos pecados. Que não venhamos, ó Deus, a querer encobrir esses pecados, mas confessá-los. Em nome de Jesus. Amém.